Fechou então, galera. Então hoje nós vamos ver então 3 exercícios então da variação da entalpia, tá? Quando eu vou usar a variação da entalpia. Vamos embora lá para a primeira questão, mas antes da primeira questão, a gente precisa ver uma regra aqui geral só para recordar então. Nós vamos observar aqui, então, que não há mudança do estado físico, né? A variação, por que a variação é igual a zero? Porque o grafite é o grafite no final. Então, quando eu não tiver variação do estado físico ou uma reação química, a entalpia é igual a zero. Regra geral, então, substância simples e estável, no caso o grafite, não o diamante, tá? Por que o grafite é mais estável que o diamante? Por ter maior quantidade, então, encontrar na natureza, além, então, dessa situação, ele tem maior porcentagem. Então, ele é o mais estável, então é igual a zero. O enxofre vai acontecer a mesma situação, o rômbico vai ser igual a zero, porque não há mudança de estado físico nem reação química. O oxigênio é outro caso da entalpia igual a zero. Então, a regra geral da entalpia padrão vai dizer o seguinte: substâncias simples, a entalpia das substâncias simples mais abundante vai ser igual a zero. Tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês outros exemplos de substâncias simples. Cuidem que essas substâncias simples são mais estáveis na sua forma diatômica, tá? Lá da ligação, então, iônica e covalente, no caso deles, eles precisam de, então, 2 átomos para fazer uma ligação com outro átomo igual a ele, né? Porque é uma substância simples, para adquirir a sua estabilidade do octeto, tá? Tirando essa aqui em geral, os metais, se tu precisar escrever o metal, por exemplo, ferro, a substância simples do ferro vai ser Fe, tá? Então não vai ter Fe2, Fe3, tá? Cuidado, essa ideia dos metais em geral é uma unidade que tu vai escrever deles, ok? Então vamos pegar essa primeira situação aqui, esse primeiro cálculo, né? Calcule a variação da transformação do óxido de ferro 2 em óxido de ferro 3. Tá? Segunda equação, então a questão me deu a equação, tá? Me deu dados, a entalpia de formação, então me deu a entalpia que forma o óxido de ferro, que é menos 64,04 kcal por mol, e a entalpia de formação do trióxido de ferro 2, né? Então menos 196,5 kcal por mol. Como é que a gente vai fazer essa situação? Nós vamos ter um lado que vai ser os reagentes e outro lado vai ser os produtos, então, nessa nossa organização do cálculo. Peguei a parte dos reagentes, que é até o oxigênio, e a parte do produto, então, o que ele formou. Vamos cuidar que um dos reagentes tem 2 moléculas de óxido de ferro, porque quando eu pegar a entalpia do óxido de ferro é 64,04 negativo, tem que ser feito vezes 2, porque tu tem 2 moléculas, tá? Já o oxigênio é substância simples, como eu falei para vocês, a regra tem que ser igual a zero, por isso que eu coloquei zero aqui para não confundir com um O, né, ou zero, eu coloquei zero aqui já de cara para vocês verem. 1,5 vezes 0 vai dar 0. Então, o resultado final dos reagentes vai ser 2 vezes 64,04 negativo, vai dar menos 128,08. Nos produtos, eu tenho a entalpia, que essa me deu 196,5 negativo. Coloquei ali, não tem que multiplicar por 2 nem por 3, porque não tem multiplicador. Essa equação não estava balanceada, né? Cuidado esse detalhe sempre. Ela está balanceada para tu depois iniciar o cálculo. Como a gente está falando de um cálculo de variação de entalpia, quando é variação de entalpia, nós vamos usar então essa equação aqui, ó. A variação da entalpia é igual aos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Então, a entalpia dos produtos, pego lá, menos 96,5 negativo. Então, menos, então, na equação geral, abre parênteses, menos 128, que é o dos reagentes, né? Menos 128,08, fecha parênteses. Faço o jogo de sinal aqui, menos com menos vai dar mais, então vai virar positivo, e vou fazer essa diferença. Como o valor negativo é maior, o sinal final vai prevalecer do maior, né? Que é menos 68,42 kcal por mol. Então a entalpia, a variação da entalpia dessa reação, ela caracteriza ser negativa. Se ela é negativa, é então uma reação exotérmica, que libera calor. Tá? Vamos para a próxima situação. Situação 2. Quando a sacarose reage com oxigênio, temos uma reação de combustão, que apresenta a seguinte equação. Então, nós temos aqui a equação balanceada, pode ver, tem os coeficientes. Aí nós vamos ver qual é o valor da variação da entalpia dessa reação, ele quer saber. Considere os valores da entalpia a seguir. Então, a entalpia de formação de CO2 é 94,1 negativo, a da água 68,3 negativo e a formação da sacarose menos 531,5. Então, eu tenho 2 cálculos aqui então, na nossa organização. Nós vamos ter o cálculo dos reagentes e o cálculo dos produtos, tá? Peguei então os meus reagentes, são 2 reagentes, o oxigênio de substância
simples vai ser 0, então vai se anular essa parte, e a sacarose é menos 531,5, que eu peguei aqui, então os reagentes vai ter então a entalpia menos 531,5. Já os produtos eu tenho 12 moléculas de CO2 e eu tenho 11 moléculas de oxigênio, 11 moléculas de água, né? Então eu vou pegar a entalpia do CO2, que é 94,1 negativo, vezes 12, tá? E a entalpia da água, que é 68,3 negativo, vezes 11. Esse 11 vem lá da equação, peguei lá em cima, né? Multiplico, né? As multiplicações, claro que o sinal negativo vai prevalecer, mais com menos, menos, mais com menos, menos, então eu tenho menos com menos. O que acontece, eu vou ter um saldo final aqui negativo, né? Os dois valores são negativos, então menos 1880,5. Cheguei a esses dois valores, agora eu vou lá para a variação da entalpia. Então a variação da entalpia é a variação dos produtos menos a variação dos reagentes. Os produtos, pego aqui, copio, é menos 1880,5, menos com menos, abre parênteses, né? O menos 531,5, fecha parênteses. Menos com menos vai dar mais 531,5, tá? Faço o jogo de sinal aqui e aí eu vou ter como resultado final menos 1.349. Ok, galera? Vamos para a próxima situação e última situação para ver então essa questão da variação de entalpia. Eu sempre vou aplicar a variação de entalpia sempre que eu tiver então os valores da entalpia de formação. Tá? Se a questão te der a entalpia de combustão, cuidado, não vai sair aplicando essa equação geral, hein? Então essa é uma coisa para te colocar de observação. A variação da entalpia, produto menos reagentes, então é uma variação das entalpias de formação, tá? Vai ter situações que a gente vai ver para frente que é a entalpia de combustão e a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer esse cálculo. Então, a equação química que representa a reação da fotossíntese na presença de luz e calor é, tá? Então, aqui nós temos a reação de fotossíntese. Dadas as entalpias de formação do CO2, da água e da glicose, qual será o valor da variação da entalpia do processo, ok? Então, temos a equação aqui, balanceada, certo? E nós vamos, então, direto, então, para a situação. Eu tenho os reagentes, eu tenho o produto. O que eu tenho nos reagentes? 6CO2 mais 6H2O. Os produtos C6H12O6 mais 6O2, né? Vou substituir. O CO2 é 94 negativo vezes 6. Lembrando, são 6 moléculas. Ó, a água também são 6 moléculas. Então, 6 vezes menos 58, que está lá na questão me deu, tá? Resolvo isso aqui, mais com menos vai dar negativo, nessa multiplicação, mais com menos vai dar negativo. Então, prevalece o sinal final, menos 912. Já lá nos produtos, 6 vezes o oxigênio, né? Substância simples que a gente conversou é 0, então aqui é 6 vezes 0, 0. E a entalpia da glicose vai ser menos 242. Então, eu tenho os dois resultados finais, dos reagentes e dos produtos. Vou lá, coloco na minha equação, então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Entalpia dos produtos é menos 242. Menos, abre parênteses, 912. Então, menos com menos aqui vai dar mais 912, tá? Então, como o valor positivo é maior do que o valor negativo, menos 252, o resultado final vai dar mais 670. Então, caracterizando, então, uma absorção de energia. Então, por isso que o sinal é positivo endotérmico, tá? Então, seria isso aí, galera. A gente no próximo vídeo a gente vai ver então essa questão, a entalpia de combustão, como fazer os cálculos, né? Vai ter outros tipos de situações que a gente vai estudando. Alguns casos mais tradicionais que vão ser cobrados, ok?